capítulo 3. Vamos falar sobre as ondas, o som e a luz. Primeira coisa, nós definimos o que é onda. Onda nada mais é que uma perturbação. Uma perturbação que vai ocasionar no transporte de energia de um ponto ao outro. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui na imagem? Você tem uma superfície de água, que pode ser um rio, um lago, uma piscina, e foi jogado uma pedra, correto? O que aconteceu? A pedra, ao quicar, toda vez que ela encostava no meio material, que é no caso aqui a superfície de água, ela transferia para a água energia, a ponto de formar essas ondas concêntricas aqui, né? Formou uma menor, depois vai formando uma maior, depois uma maior. Isso significa que a energia transmitida à água está sendo espalhada. A mesma coisa que ele coloca quando a gente tem ondas sonoras, né? A onda sonora, ela é transmitida pelo meio material ar, perturbando as moléculas que formam o ar. Um outro exemplo que você pode representar aí, exemplificar com o conceito de ondas, vocês podem fazer o seguinte experimento. Vocês já devem ter visto isso. A gente pegar um monte de dominó, sabe aquelas pecinhas de dominó, e enfileirar um atrás do outro. Colocar uma fileira aí, vamos supor, com 100 dominós, né? Fiz uma fileira com 100 dominós. Aí você chega no primeiro dominó, você faz um estalinho nele, dá um empurrãozinho. Aí o que vai acontecer? Sem que o dominó, primeira peça de dominó, se locomova até a última peça de dominó, né? Então não vai haver transporte de matéria, de massa, de um lugar para outro. O que vai acontecer? A perturbação feita na primeira peça de dominó vai ser transmitida a todas as outras peças, fazendo com que todas elas caiam. Então está ocorrendo o que? Um transporte de energia. Uma perturbação do meio, no caso aí que seriam as pecinhas de dominó. Então, uma onda nada mais é que uma perturbação em determinado meio. Esse meio pode ser uma corda, pode ser o ar, pode ser a água, pode ser uma superfície metálica, pode ser a madeira, pode ser uma superfície espelhada. Uma onda é uma sequência de pulsos. Então, vamos ver aqui a imagem. Nós temos uma corda presa a uma parede, vamos supor, uma barra. Inicialmente aqui, ó, vocês estão vendo a corda, ela está, inicialmente ela estava em repouso, sendo só segurada por uma pessoa, pela essa mão esticada, em repouso na horizontal. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, a pessoa perturbou essa corda, perturbou ela como? Fazendo com que ela levantasse e fizesse esse movimento aqui de parábola, e depois retornasse à situação inicial. Quando houve essa perturbação, foi gerado um pulso. E nesse pulso está havendo o quê? Transporte de energia. Essa energia vai ser deslocada desse ponto onde a mão está segurando para o próximo pulso que vai ser gerado, como a gente pode exemplificar, visualizar aqui no segundo exemplo. Então, eu tenho o primeiro pulso, houve o transporte de energia, gera um segundo pulso, depois um terceiro e assim sucessivamente. Então, aí eu tenho a formação de uma onda. Uma onda, então, é uma sequência regular de pulsos. Isso faz a gente voltar para a primeira imagem, quando a gente vai analisar as ondas aqui na água, na superfície da água. Então, aqui eu tenho um pulso circular, né, concêntrico, depois eu vou ter o segundo pulso, um círculo maior, o terceiro pulso, um círculo maior ainda e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho um conjunto de pulsos, eu tenho uma onda. Correto? E enfatizando, a onda, ela corresponde ao transporte de energia e não ao transporte de matéria, correto? Vamos ver agora os elementos das ondas, né? Então, as ondas, elas possuem aí 4 elementos: a frequência, o período, o comprimento de onda e a amplitude. O que seria a frequência?
A frequência é o número de vezes que uma onda cresce e decresce, ou seja, é o número de pulsos que eu tenho em um segundo. Então eu tenho, quanto mais pulsos eu tiver, quanto mais a onda crescer, decrescer, crescer, decrescer, eu tenho uma onda de alta frequência, correto? Quanto menor o tempo, não tempo, desculpa, quanto menos vezes a onda crescer, eu vou ter uma onda de baixa frequência, que aqui é o segundo caso. Ela cresce, decresce, cresce, decresce. Se a gente considerar o tempo aqui igual nos dois casos, ó, por que o primeiro caso é uma onda de alta frequência? Porque eu tenho um número maior de vezes em que a onda cresce e decresce em relação à segunda situação. O que seria o período? O período é o tempo para ocorrer uma oscilação completa. Então, ó, quanto tempo durou essas oscilações aqui? 5 segundos? 3 segundos? 4 segundos? Esse corresponde ao período. No caso da frequência, a unidade de medida é chamada de hertz, né? A gente já ouviu, quer dizer, vocês acho que creio que já ouviram falar do hertz. O hertz é utilizado para falar da frequência ou sintonia de uma rádio, né? O canal, qual que é entre aspas, o canal da rádio? Qual a sintonia? Então, se eu quero ouvir uma determinada rádio, eu preciso saber em que sintonia ela opera, né? Então, por exemplo, se eu quero saber da educadora, a educadora é 97,1 Hz, eu quero ouvir a 89, a 89 é 89 Hz, e assim por diante, tá? Depois nós temos o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Crista é a parte superior, é quando a onda cresce. Então, a distância dessa crista até essa dá o comprimento de onda. E a distância do vale é a parte de baixo, quando decresce. Então, a distância desse vale até esse outro vale corresponde ao comprimento de onda. A parte alta é a crista, a parte baixa é o vale. O que seria a amplitude? A amplitude corresponde a essa distância da crista de uma onda até a linha média que passa por essa onda, ou do vale de uma onda até a linha média, que é uma linha imaginária traçada no meio, no ponto médio da onda. Nós não vamos entrar aqui em detalhes desses elementos da onda, porque o curso não pede isso. Vocês vão ver com uma maior profundidade quando vocês chegarem no ensino médio. Aí nós vamos classificar as ondas. Existem dois tipos de ondas: as ondas mecânicas, que são aquelas ondas que necessitam de um meio material, para se propagar. O que seria esse meio material? O ar, a água, ou seja, ela não se propaga no espaço, porque no espaço eu não tenho meio material. Eu tenho o que a gente chama de vácuo, ausência de material, né, que compõe aquele espaço, aquele meio. Então, as ondas mecânicas, por exemplo, as ondas sonoras, elas precisam da água, elas precisam do ar para se propagarem, para poder se espalhar. As ondas na água, né, vão precisar, obviamente, da água como meio material. Eu tenho aqui as ondas na corda, por exemplo, a corda de um violão, a corda de uma viola, de um violino. Elas precisam do ar, por exemplo, para poder se propagar, para poder vibrar as moléculas de ar e poder se espalharem por esse meio material. Nós também temos as ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo,
mas também no meio material. Né? Ao contrário das ondas mecânicas que precisam do meio, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material necessariamente para se propagar. E aí as ondas eletromagnéticas, elas possuem um espectro, que a gente chama espectro eletromagnético, onde nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas, né? Nós temos as ondas de alta frequência, que são os raios gama, que estão relacionados com fenômenos de radioatividade, e temos também as ondas de baixa frequência, por exemplo, aqui as ondas ELF, que são de extrema, baixíssima frequência, que são, por exemplo, transmitidas através de antenas, né, para poder levar informação para diversos lugares. Nós temos, por exemplo, as ondas de rádio, certo? Nós temos o micro-ondas. O micro-ondas são as ondas que estão no aparelhinho que a gente usa na cozinha para poder cozinhar os alimentos, aquecer os alimentos, né? Na verdade, a gente está aquecendo as moléculas de água. A gente tem a radiação infravermelha, a gente tem a luz visível, radiação ultravioleta, aquela do sol, raio-x e depois os raios gama. Nós, nesse capítulo, vamos estudar esse pedacinho aqui, ó, esse pequeno pedacinho do espectro eletromagnético. O espectro significa todas as ondas eletromagnéticas que nós temos e de acordo com a frequência que elas atuam. Né? Nós vamos estudar aqui a luz visível, a luz que nós conseguimos ver, que nossos olhos conseguem captar. As demais ondas eletromagnéticas, micro-ondas, ondas de rádio, de baixíssima frequência, raios gama, raio-x e ultravioleta e infravermelho não são visíveis aos nossos olhos. Nós vamos estudá-las no capítulo posterior. Tá? Vamos agora nos atentar para o som. Então, a característica do som. O som é uma onda mecânica. Se é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar, ou seja, precisa de um meio para se espalhar, correto? Que meio pode ser esse? Pode ser o ar, pode ser a água. Então, produzido por uma vibração das partículas do meio material, no exemplo o ar, através de uma oscilação das ondas. Então, o que significa isso? Que o som, para ele ser produzido, primeiro ele precisa ter uma fonte, né, que gere o som. Então, aqui, por exemplo, está o telefone celular. Quando o telefone celular toca, o que vai acontecer? As partículas do som começam a se espalhar, o som vai se espalhar, as ondas vão se espalhar, vão gerar uma perturbação no meio material. Qual é o meu meio material? O ar. As moléculas de gases, de água, de vapor presente no ar, elas vão começar a vibrar. Essa vibração vai chegar no receptor, no ouvido do receptor, vai entrar pelo canal auditivo, vai chegar ao cérebro, o cérebro vai interpretar aquilo como um som. Né? Então, aqui, quando ele diz assim, o som é produzido por uma vibração das partículas do meio material, vocês estão vendo aqui diversos tipos de vibrações com frequências diferentes. Então, você tem o diapasão, quem faz aula de canto ou toca algum instrumento, né? Conhece esse diapasão. O diapasão é para poder fazer afinação dos instrumentos, né? Então tem o diapasão, tem a flauta, vocês estão vendo a voz humana, o violino, todos geram ondas sonoras, mas com frequências diferentes. Então